A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Observador são 9:01. Este é o Jornal das 9, uma edição da jornalista Carla Jorge de Carvalho. O selecionador nacional Roberto Martínez garante que está apenas focado no Mundial de Futebol e recusa comentar o futuro no comando da equipa das Quinas. A garantia é deixada numa entrevista conjunta às 4 rádios de informação. Na cidade do futebol, Roberto Martínez recebeu a Rádio Observador, Antena 1, Rádio Renascença e TSF e perante rumores de que pode estar perto de deixar a seleção nacional, Martínez responde assim. Eu tenho muita experiência, já sou treinador há 20 anos, então eu percebo como funciona o futebol, mas eu sou a pessoa mais exigente do meu trabalho e sou muito exigente e também acho que o importante agora, não há uma oportunidade melhor que o Mundial para mostrar o trabalho. O resto, para mim, o resto não é importante agora. Roberto Martínez garante estar focado no Mundial, garante que Portugal vai estar na competição com a ambição de lutar pelo título, mas convidado a indicar os favoritos, o selecionador fala de uma barreira que está por quebrar. Não há muitas pessoas que falam do aspecto psicológico. É o meu terceiro Mundial. Eu acho que o aspecto mais diferenciante, o mais importante de uma seleção que consiga ganhar o Mundial é o aspecto psicológico, de poder acreditar de que isso possa ser feito, isso é o primeiro. E é muito difícil quando uma seleção não ganhou um Mundial que possa ser considerada favorita. É difícil que não seja uma equipa como a Espanha, como a França, como a Argentina, como o Brasil, equipas que estão em bons momentos de forma, mas que já houve uma geração que já ganhou o Mundial. Quanto aos jogos de preparação, em março, frente ao México e aos Estados Unidos, Roberto Martínez não revela se Cristiano Ronaldo está disponível, assume, no entanto, que está a preparar a convocatória de mais um avançado e confessa que não vê Cristiano Ronaldo preocupado com o golo 1000. Não, porque eu acho que o Cris não joga agora, isso é uma opinião pessoal, mas eu não percebo o Cris a jogar com ansiedade ou intenção de chegar ao golo 1000. O Cris, com 950 golos ou 1050, é o mesmo legado. Não vai mudar nada. Isso é uma conversa de fora. Também? Acha que ele também acredita? Totalmente. Porque nós tivemos jogos onde o Cris, à frente da baliza, olha para a assistência. Quanto à segurança da equipa portuguesa durante a prova, Roberto Martínez diz que não está preocupado, explica que isso é algo que escapa aos poderes do selecionador. O Mundial de Futebol realiza-se de 11 de junho a 19 de julho. É uma organização conjunta entre Estados Unidos, Canadá e México. Esta é uma entrevista para escutar na íntegra depois das notícias, à 13h, e que já está disponível em podcast e também em vídeo no nosso site. Ainda no desporto, o Sporting goleou ontem em Alvalade o Bodo Glimt por 5-0 e está assim qualificado para os quartos de final da Liga dos Campeões. Gabriel Alves fala numa vitória brilhante. Os Leões repetiram o feito de há 62 anos, quando contra o Manchester United para a Taça das Taças recuperaram de uma desvantagem de 3 golos trazida de Inglaterra. Agora a vítima foi o Bodo Glimt, da Noruega. O comentador de desporto da Rádio Observador, Gabriel Alves, sublinha a dimensão do feito alcançado ontem à noite pelo Clube de Alvalade. Uma noite épica, uma noite de glória dos Leões, em Alvalade, de todos. Uma vitória brilhantíssima do Sporting Clube Portugal, uma manita, uma remontada com uma manita, aos olhos do mundo que hoje tinha, portanto, a sua atenção em Alvalade. Portanto, a plateia do futebol mundial hoje estava sentada a olhar o jogo desta segunda mão dos oitavos de final da Champions 25-26.
É a análise do Gabriel Alves à vitória do Sporting. De resto, o triunfo leonino é destaque na imprensa nacional, mas também lá fora. Os jornais desportivos escrevem títulos como Noite Perfeita, Épico, Brutal, para descrever o triunfo da equipa de Rui Borges. Os Leões vão agora enfrentar o líder da Premier League, o Arsenal, nos quartos de final da Liga dos Campeões. A primeira mão vai jogar sem Alvalade, dia 7 ou 8 de abril. De saída do Banco de Portugal, Mário Centeno diz que o futuro do ex-governador está em aberto. E diz que sai para ter mais liberdade, mais do que representar um ganho financeiro, é uma decisão consciente de liberdade. É assim a declaração que faz hoje ao Diário de Notícias. Mário Centeno está a dar aulas na Universidade de Miami, nos Estados Unidos, mas diz ao jornal que tem o futuro em aberto, recusa fechar portas a um eventual regresso à vida política ativa e diz mesmo que o país precisa de pensar e que quem quiser ser líder tem de mostrar serviço e preparação. Mário Centeno, que chegou a acordo para a reforma antecipada com base em 35 anos de serviço, mas só teve 20 de trabalho efetivo no Banco de Portugal. 15 como economista e outros 5 como governador. De acordo com a informação disponível, foi considerada uma carreira de praticamente 35 anos, embora Mário Centeno tenha passado pouco mais de metade desse tempo a trabalhar efetivamente na instituição. Segundo apurou o Observador, Centeno fica a receber uma reforma inferior ao salário de 15 mil euros que recebia desde que deixou de ser governador. Isto quer dizer que, a prazo, o Banco de Portugal poupa algum dinheiro, mas para isso ser possível, Álvaro Santos Pereira teve de assinar um cheque para dar ao Fundo de Pensões aquilo que seria pago nos anos que faltavam até à reforma. O Chega já anunciou que vai chamar ao Parlamento com caráter de urgência o atual governador para dar mais explicações. André Ventura afirma que está perplexo com o acordo que levou à reforma antecipada de Mário Centeno. O Irão promete vingança depois da morte do conselheiro do líder supremo iraniano Ali Larijani. E confirma assim a morte do secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, mas sem dar detalhes sobre as circunstâncias em que ocorreu. Ontem o exército de Israel avançou com a informação de que tinha eliminado este conselheiro de Khamenei, assim como o líder da milícia Bazish, num ataque realizado segunda-feira à noite. O funeral dos 2 responsáveis iranianos deve acontecer hoje, em Teherão. Nas últimas horas, o Irão lançou uma retaliação contra mais de 100 alvos militares e de segurança de Israel. Algumas zonas de Tel Aviv terão sofrido cortes de energia elétrica. Pelo menos 2 pessoas morreram. O presidente iraniano já prometeu tornar a situação ainda mais amarga para Israel. Também o chefe do exército iraniano afirma que a morte de Ali Larijani vai ser vingada. O especialista em direito internacional, Francisco Pereira Coutinho, alerta que a estratégia israelita e norte-americana de eliminar figuras-chave iranianas pode vir a ter consequências na Europa. Foi aqui no Gabinete de Guerra, diz que o objetivo de tentar reverter o regime iraniano está a falhar, uma vez que os líderes assassinados têm sido substituídos por figuras semelhantes. O especialista avisa que a Europa pode vir a sofrer as consequências se o conflito não terminar brevemente. Há aqui 2 hipóteses que podem ocorrer, não é? Uma revolução popular, uma transição democrática, e isso é muito improvável, ou o regime colapsar, não é? A certa altura, tantas decapitações e temos aqui uma situação de caos no Irão, o que teria consequências para Israel. Poderia ser uma solução interessante, que é o que aconteceu, por exemplo, no Iraque, porque deixa de ter um Estado na região que a possa ameaçar, mas, por exemplo, para a Europa ou mesmo para os Estados Unidos é bastante problemático, porque, por exemplo, para a Europa isto poderá levar a uma onda de refugiados, poderíamos ter uma situação de caos de onde pode, enfim, surgir um novo Estado Islâmico, movimentos terroristas. A análise de Francisco Pereira Coutinho à morte do líder do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali Larijani. O Irão já prometeu vingança. São agora 9h09. Carla, antes do explicador, com o presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, que outras notícias marcam esta manhã? O consumo de cocaína e cetamina na Europa registrou um forte aumento. Já o consumo de ecstasy está em declínio acentuado. São dados de um estudo internacional sobre vestígios do consumo de drogas em águas residuais, feito a 25 países europeus pela Agência da União Europeia sobre Drogas. No caso de Portugal, Lisboa e Porto registram uma descida do consumo detectado nas águas residuais. Já a Almada tem registrado uma subida. Este estudo tem como referência os anos de 2024 e 2025. A Reserva Federal dos Estados Unidos decide hoje sobre política monetária. É a primeira reunião após o conflito com o Irão, que tem feito subir os preços da energia. Os analistas acreditam que os juros devem ficar estáveis. Também para esta semana está marcada a reunião do Banco Central Europeu. E voltamos ainda ao desporto. Esta tarde, em vez do Sporting de Braga entrar em campo, neste
caso a contar para a Liga Europa, vai receber os húngaros do Ferencváros, com a missão de inverter a derrota de 2-0 sofrida em Budapeste. O jogo começa às 3h30 da tarde. Continua naturalmente a dar que falar a passagem do Sporting aos quartos de final da Liga dos Campeões. Esta reviravolta tem suscitado muitas reações entre figuras públicas e há até promessas para o caso do Sporting se tornar campeão europeu. E promessas de todo o género. Querem arriscar? O Bruno já sabe dar algumas. Bem, normalmente há sempre um adepto a prometer correr nu à volta do estádio. Ou no Marquês, não é? Este é melhor. Está próximo, mas muito melhor. O Eduardo Madeira, o humorista, promete fazer a Ilha do Pico, nos Açores, completamente despido. Diz que vai nu até ao topo para hastear uma bandeira do Sporting. As pessoas têm esta tendência para se despir. Uma coisa. E o difícil vai chegar ao topo. Vai ser chegar ao topo. Não é fácil. Não vai. Mas há outras assim menos inusitadas, não é? Sim, menos mais agasalhadas. Mais agasalhadas, mais muito quentinhas. agasalhadas. Olha, o caso do apresentador Pedro Fernandes fala de uma noite espetacular e diz agora que não vai largar os cascóis com que assistiu. Portanto, não os vai emprestar o Eduardo Madeira. Também a Tânia Ribas de Oliveira, nas redes sociais, mostrou muito orgulho e muito apoio pela equipa. Rita Ferro Rodrigues, outra conhecida sportinguista, está muito emocionada num vídeo que partilhou no Instagram. Mas assim, E o nosso colega Miguel Cordeiro diz que vai a pé para casa. Descalço. Vai a pé descalço. A pé descalço. Exato. A pé descalço para casa, exatamente. Vamos ver. Vamos ver.